E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de o que aconteceu quando o dono contratou um monte de gente e a operação virou uma loucura. E em alguns momentos ele perdeu margem, ele perdeu faturamento e essas pessoas depois saíram. Essa é a realidade de muitos donos de negócio que acabam um pouco queimando a largada na gestão ali, na hora de fazer o negócio crescer, acabam tendo prejuízo e eu quero conversar com você para você não cometer esse erro hoje e se aconteceu, de você estar com uma equipe muito maior do que é possível administrar, o que fazer para você resolver essa questão, beleza? Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, de estar curtindo o nosso conteúdo aqui no canal, considere dar o seu like. E se você também quer aprender mais sobre como tomar decisões no seu negócio, fazer o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, sem tanta influência dos pontos cegos que atrapalham muito, inclusive nessa hora de tomar essa decisão que eu comentei aqui de queimar a largada na hora de crescer, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro para você que quer fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável e cada vez menos dependente do dono, tomando as decisões certas e fazendo as coisas bem feitas que fazem atingir a meta. Então, um ponto muito claro aqui que a gente precisa conversar a respeito de tomadas de decisão quando envolvem pessoas é que o dono, ele que está começando a escalar, ele muitas vezes ele não tem consciência da ignorância que ele tem em relação a gerir pessoas, a lidar com pessoas. Particularmente no mercado que eu atendo mais, que é o mercado do conhecimento, de cursos, de treinamentos e também de vendas, que são pessoas muito capacitadas em vendas, eu trabalho no mercado que é muito bom em vender. Mas na hora de estruturar, faltam algumas peças-chave ali para o dono do negócio começar a escalar. Então, o que acontece? Muitas vezes o dono, ele numa ânsia de escalar, ele identifica uma oportunidade no mercado, ele vai atender a demanda e ele forma um time muito grande, ele aluga uma sede, ele gasta dinheiro com sede, ele gasta dinheiro com escritório, ele gasta dinheiro com equipe hiper capacitada, só que ele não está percebendo uma coisa. Ele precisa ter, porque ele está confiante que vai crescer, ele domina tecnicamente aquela área, mas ele não está percebendo uma coisa muito importante, que passa pelo ponto cego de muita gente que é confiante. Muitos empreendedores e donos de negócios, eles são confiantes, mas ele não está percebendo uma coisa, ele não está percebendo que ele está crescendo contando com um crescimento que ainda não aconteceu. Então, quando ele aposta dessa maneira, no modelo mais frenético, que eu já vi donos de negócios fazendo, ele se coloca num risco muito alto, ele não está percebendo que ele está... Ele nem, inclusive, ele entra numa forma de precisa acontecer, tem muitos donos de negócio que entram nessa linha, né? Precisa acontecer, isso tem que acontecer, se não acontecer, tá muito ruim, ele vai a eventos onde ele é mais pilhado ainda, hoje tem acontecido muito isso. Falta muita introspecção para as pessoas, então assim, as pessoas estão muito externalizadas, né? Estão recebendo muitos aportes de estímulos, principalmente em eventos de negócios, que vai acontecer, que você faz até acontecer, é aquele evento que o povo grita, que o pessoal fica se estimulando, hiperestimulando, aí ele volta animado, mas ele não está percebendo que muitas vezes ele está hiperestimulado, que ele está afobado, que ele está aloprado em alguns casos, que o negócio dele ainda não tem fundamento suficiente para ele inserir toda aquela confiança ali. E o que acontece? Por forças fora do controle do empresário, por forças que não estão alinhadas ainda, ou por uma falta de maturidade do negócio ainda, o negócio ele não atinge os resultados, ele não consegue desenvolver aquele faturamento que precisa para o dono do negócio virar, e ele se coloca numa insegurança financeira enorme, com um time grande, com custos que ele assumiu, fez empréstimo muitas vezes para reformar a sede, para contratar um novo escritório, para fazer bonito, e aí ao tentar fazer bonito, ele acaba quebrando as pernas, cara. Então, assim, a gente tem que tomar muita atenção com esses crescimentos alavancados, que a gente chama assim de... O dono começa a criar um marketing grande, ele começa a querer acelerar o crescimento do negócio, querer aparentar muito no negócio, querer acelerar uma coisa que tem o seu tempo para se desenvolver, e ele não toma as decisões com base numa prudência, em prudência, com prudência, quer dizer, né?
Então, o que acontece muitas vezes? Como que esse modelo se torna frágil para o dono de negócio que está validando o negócio para escalar? Ele assume custos fixos mais altos, ele escala o estresse pelo número de pessoas que está na equipe, porque cada pessoa a mais é um estresse financeiro para o negócio, é um estresse de acompanhamento que muitas vezes ele não tem uma gestão ainda específica para aquilo. Essa situação acontece bastante com donos de negócios que já foram do mundo corporativo e agora abrem as próprias empresas. E alguns donos, eles usam capital próprio para fazer isso, eles usam a própria reserva de emergência, muitas vezes, que foi de uma rescisão, que veio do próprio dinheiro que ele guardou, da poupança, arriscando, apostando agora que ele vai dar a volta por cima. E esse modelo é muito arriscado e tem tirado muitos donos de negócios da jogada. Então, assim, esse é um papo meio dark, meio difícil, né? Uma coisa meio dura, mas que se você está vivendo isso, se você está começando a entrar num excesso de confiança, de que as coisas vão dar certo, de que o teu negócio tem potencial, toma muito cuidado. Tá? Foca muito mais agora em fundamento, em construir caixa, em construir reserva para o negócio, opere de forma enxuta, com poucas pessoas, agregando, atendendo bem o cliente, constrói um caixa e a partir do momento que existe um caixa ali de portas abertas, já estruturado para esse crescimento que o dono quer ter, aí o dono começa a tomar passos maiores. Mas, olha, eu vejo assim, cara, que nesse mercado mais volátil que a gente vê, que está muita coisa acontecendo, muito incerto, muita volatilidade, na verdade, né? Assim, as coisas estão... cada hora tem uma moda no mercado, a economia é incerta, muitas coisas, a economia está muito interconectada, então assim, coisas que acontecem num determinado país influenciam aqui no Brasil e aí aquele movimento faz as pessoas terem outro movimento e aí o dono conta com ciclos de crescimento do mercado, com teorias de crescimento, isso tudo pode fazer o dono pôr tudo a perder. Muitos donos, eles tomam decisões e acabam correndo riscos se existe a possibilidade que existe possibilidade de ruína e ele vai nesse all-in e eu não vejo os donos de negócios, mentores que eu tenho, que tive o privilégio de conhecer, não tomaram decisões assim. Eles foram num outro modelo, que é o modelo do progressivo e gradativo, que eu falo muito aqui, que é crescer nas adjacências, que é crescer progressivo, só que não é um crescimento tão bonito. E muitas vezes é importante ficar atento que muitos donos de negócios, muitos professores do digital, muitas empresas do mercado digital, elas usam o crescimento para vender crescimento. Então as aparências elas são utilizadas para crescer. O próprio inflar da empresa é usado para, vou atrair pessoas aqui porque olha como eu estou crescendo. Só que esse crescimento não tem fundamento. Esse crescimento que ele está vivendo ali está sendo patrocinado por investidor ou está sendo patrocinado pelo próprio bolso do empreendedor e aquilo não é uma geração de demanda consistente ali, que está se gerando caixa, que tem fluxo de caixa, que a empresa está crescendo, está formando uma massa crítica de clientes. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar olhando para o crescimento alheio, para não se motivar em crescer com um crescimento ainda incerto e utilizar a métrica de caixa, utilizar a métrica da prudência, do mínimo viável, os premissas do mínimo viável, para que o dono não escale o estresse a ponto de uma hora ele se esgotar, ou se ele não se esgotou, ele começa a se utilizar de táticas cada vez mais arrojadas, arriscadas, de estímulos maior, fica com uma rotina muito maluca e ele entra num transe de crescimento perigoso. Isso é muito ruim para os colaboradores que trabalham na empresa, isso é muito ruim para o próprio dono do negócio que entra num crescimento de forçação de barra e pode acabar fazendo parcerias, acordos ruins para poder sustentar o crescimento. E o que a gente pede, né, o que eu recomendo cada vez mais aqui no mercado que incentiva demais o crescimento rápido é o pé no chão. A gente vê que pessoas que têm o pé no chão crescem, a lógica da tartaruga e da lebre tem a ver com isso também, isso ajuda os negócios a se estruturarem cada vez melhor. Papo mais sério hoje aqui, um papo mais de pé no chão, mas que é o que eu tenho visto das pessoas que se mantêm no mercado, se estruturam, são pessoas que têm mais essa postura. Não arriscam tudo, não trabalham muitas incertezas. Se o cara quer validar uma coisa, ele já tem um método validado, ele vai procurar pessoas, networking, ele vai ser cauteloso com o caixa, ele vai fazendo de forma enxuta e à medida em que a estrutura cresce, progressiva e gradativamente, ele vai lá
começa a crescer, mas não o contrário, não é um crescimento anabolizado com excesso de injeções ali gigantescas de dinheiro, mas que o negócio por si só depois não tem um fundamento para continuar crescendo, para andar com as próprias pernas, beleza? Esse foi o nosso assunto de hoje, então se você gostou dessa visão, cuidado para não cair nessa armadilha, procure manter, procure até aquela coisa, né? Ter a mentalidade do 0 a 1, a mentalidade de startups, de fundador mesmo, que é até meio feinho no começo. Se você não tem vergonha da primeira vídeo, da primeira ideia, da primeira entrega que você fez, você lançou tarde demais, isso tudo ajuda. São mecanismos para ajudar a se criar empresas que têm a possibilidade de chegar lá sem a possibilidade de ruína total das finanças do dono e que ele entra que ele precisa criar um mundo paralelo ali para ele poder lidar. A gente vê muitos negócios quebrando, indo para o cemitério dos esquecidos, dos negócios esquecidos ali por conta disso. Não caia nessa armadilha, beleza? Um forte abraço então, espero que você tenha gostado desse vídeo e até nosso próximo vídeo.